Primeiro abdicou do trono do Brasil. Meteu o pé, foi embora. 1831. Seu filho, Dom Pedro II, tem 5 anos. E agora? Como é que eu resolvo essa confusão? Afinal de contas, eu tenho um imperador de 5 anos no Brasil e ele não pode assumir o governo, certo? Certo. Vamos entender, então, o período regencial, certo? Vem comigo, então, Felipe Robledo, e vamos falar um pouquinho sobre essa fase um pouco conturbada da nossa história. Beleza? Vamos lá. Olha só. Vamos começar pensando em questão de data. Sim, porque presta atenção. O período regencial, ele é um período compreendido ali entre a abdicação de Dom Pedro I, 1831, e o início do segundo reinado, em 1840. E se a matemática está em dia, eu estou falando ali de 9 anos, certo? Ou seja, eu estou falando de uma fase na qual Dom Pedro II tem 5 anos, quando Dom Pedro I foi embora, voltou a Portugal, e 1840, onde ele vai ter 14, certo? Não é isso? 5 mais 9, 14. Ou seja, o segundo reinado começa com Dom Pedro II com menos de 18 anos. Então, oficialmente falando, legalmente falando, Dom Pedro II não pode ser imperador em 1840. Como é que ele vai ser? E aí, então, essa é a grande questão do vídeo de hoje. Entender essas transformações, entender esse período ali entre o primeiro e o segundo reinado. E para a gente poder começar a bater esse papo, começar a entender aqui nós dois esse processo, dá uma olhada na tela como ela vai se transformar agora. Eu vou dar uma sumida, fica só com a minha voz, não morra de saudade e vamos entender a evolução partidária do Brasil. Vai, olha aí. Bem, se você estiver olhando, tá, prestando atenção, o que você vai entender? Vamos lembrar o seguinte, eu tinha de um lado, no primeiro reinado, 2 grandes partidos, o Partido Português e o Partido Brasileiro. Certo? A gente já viu isso lá no vídeo do primeiro reinado. Quando a gente entra no período regencial, o que acontece? O antigo partido português, ele vai mudar de nome, certo? Ele vai então se converter e passar a chamar de Partido Restaurador ou Caramuru, formado ali pelos egressos do Partido Português e por alguns militares ali de alta patente. E basicamente o que esses caras defendem? Defende a ideia que Dom Pedro I volte, restaure a monarquia centralizadora de Dom Pedro I. Só que o Partido Brasileiro, ele vai se converter em 2 novos partidos, 2 novos grupos. O chamado Liberal Moderado, ou Chimangos, certo? Que defendiam basicamente manter a integridade do território e manter a ordem interna, certo? E os chamados Liberais Exaltados, ou jurujubas, muito formada ali por uma classe média urbana que está surgindo no Brasil nesse momento, e que pretendiam basicamente acabar com o poder moderador, com o Senado vitalício e com o Conselho do Estado, certo? Alguns deles, inclusive, defendiam uma lógica de uma república. Os liberais exaltados, eles defendem uma lógica de um federalismo, uma autonomia maior para as províncias, e alguns deles se convertiam em republicanos, mas parte deles também monarquistas constitucionais. A grosso modo seria o seguinte, os moderados defendem uma centralização maior do que os exaltados, certo? Porém, todos são contrários ao poder moderador, por exemplo, que era uma estrutura ali do primeiro reinado que vinha com a história. E aí, se você olhar, em 1834, na verdade, vão acontecer 2 elementos importantes aqui. Internamente, você vai ter o chamado ato adicional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e externamente, Dom Pedro I vai morrer de tuberculose. Isso vai levar com que o Partido Restaurador acabe sumindo, ele vai deixar de existir, não dá para você restaurar a monarquia de Dom Pedro I se ele morreu. E aí, então, o que acontece? Você vai dar uma olhada aí, que grande parte desses elementos vão se configurar num novo grupo político chamado de regressistas, certo? Que serão os moderados e os restauradores, a grosso modo. E os liberais exaltados vão se transformar em progressistas, se convertendo ali no final do processo, e aí isso é fundamental para a gente, em liberais e conservadores. Os liberais ligados a esses exaltados progressistas e os conservadores ligados a esses moderados e restauradores regressistas. Tudo bem? Beleza, agora vamos voltar para mim. Vai. Pronto. Voltei. Por que eu estou dizendo isso para vocês, tá? Por que eu falei que fiquei aqui um tempo sem aparecer para vocês fixarem bem essa mudança dos partidos? Porque isso vai me ajudar a entender o período regencial. Porque, na verdade, eu posso dividir o período regencial de 2 formas. Eu posso dividir em regências trinas e unas.
regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e regência una de Araújo Lima. Ou posso dividir em avanço liberal e regresso conservador. E aí, se você entendeu e você prestou atenção, fica tranquilo, porque olha só, a sua fase do avanço liberal, ou seja, 1831 a 37, vai se caracterizar por medidas descentralizadoras. E o seu regresso conservador, entre 37 e 40, por medidas que visam uma centralização. E aí, presta atenção, porque a gente discutiu que Dom Pedro II vai assumir o trono com 14 anos, certo? Em 1840. E aí, vamos lá. Qual, teoricamente, seria o grupo interessado em antecipar a maioridade de Dom Pedro II? E aí, se você pensou em liberais, ponto para você. Porque os liberais saem do governo em 37 e enxergam na possibilidade do retorno de Dom Pedro II, apoiado por esses liberais, um retorno ao poder, certo? Agora, vamos tentar entender qual é a desculpa que eu uso para isso, na verdade, qual é a configuração que eu tenho no Brasil que justifique essa antecipação de maioridade. E aí, vamos lá, vamos agora começar a destrinchar o período regencial. Vamos combinar o seguinte, e aí isso é uma dica para você. Sempre que você tem um golpe de Estado, uma abdicação, algo muito assim, repentino, eu preciso fazer um governo provisório. Então, obviamente, ninguém contava diretamente que Dom Pedro I abdicasse o trono. Então, seus primeiros meses ali de 1831, eles vão se configurar para uma regência trina provisória. E aí você tem que decorar o nome dos regentes? Não, mas eles estão aqui para você matar a sua curiosidade. E essa regência trina provisória, ela vai se classificar, ou melhor, ela vai se caracterizar com uma grande medida inicial, com uma anistia aos presos políticos. E aí, por que anistiar presos políticos? Simples. Vamos lembrar que um preso político, ele classicamente falando, ele é um cara contrário a medidas governamentais. Então quem são basicamente os presos políticos de 1831? Aqueles contrários às medidas de Dom Pedro I. E se você viu o vídeo de primeiro reinado aí no canal, você deve lembrar que o Partido Brasileiro se converteu ao longo do primeiro reinado em um grande opositor a Dom Pedro I, muito por conta ali do poder moderador. Então, quando eu anistio os presos políticos, é como se eu estivesse anistiando os meus aliados. E ponto. Organizei a casa, vamos à regência trina permanente, que nem vai ser permanente assim, né? Porque ela vai terminar em 1834 e 35. Pois bem, na regência trina permanente, alguns elementos são importantes para a gente. Algumas medidas são fundamentais para a sua prova. Na verdade, 3 grandes medidas tomadas nesse período. A primeira delas, a ideia da criação da Guarda Nacional, beleza? E aí, por que isso? A Guarda Nacional, ela vai ser constituída por cidadãos ativos, politicamente ativos, certo? Ali entre seus 21 e 60 anos, com possibilidade de voto, de exercer a sua cidadania. E essa milícia, que na verdade a Guarda Nacional é uma milícia, ela é local, basicamente municipal, tá? Uma vez ou outra usada no nível mais macro, mas ela se configura numa milícia municipal local. Controlada por quem? Controlada pelas elites locais, que passam então a comprar, a receber o título de coronéis. E aí, guarda, porque essa informação é fundamental pra gente. Por quê? Eu estou dando poder de fogo, estou criando uma milícia armada, local, controlada por elites que vão ser chamadas de coronéis. E aí, eu estou criando ali o embrião daquilo que vai ser fundamental na política brasileira, que é algo conhecido como coronelismo, e que a gente vai falar muito durante a fase republicana do Brasil. Logo depois, uma segunda medida importante dessa fase da regência trina permanente é a ideia do Código do Processo Criminal. O que é isso, a grosso modo? Eu estou dando uma autonomia jurídica às províncias, certo? Eu estou criando, por exemplo, o habeas corpus. Então, se você parar e pensar, concorda que eu estou descentralizando? Que eu estou aumentando a autonomia provincial? Daí a gente chamar essa fase de avanço liberal. E em 1834, a gente talvez tenha a grande mudança, a grande estrutura, a grande instituição ali nessa lógica dessa regência, que é o ato adicional de 1834. Um ato adicional à Constituição de 1824.
E para a gente é fundamental entender 4 medidas desse ato adicional. Quais serão elas? O fim do poder moderador, enquanto você não tiver Dom Pedro II no trono, certo? Esquece poder moderador. Tudo bem, não tem muita lógica você ter poder moderador se você não tem imperador. E vamos lembrar que o poder moderador é um nó na garganta do Partido Brasileiro, porque ele significaria um absolutismo, a grosso modo. Eu vou criar as chamadas Assembleias Legislativas Provinciais, certo? Dando de novo uma autonomia maior para as províncias. Eu vou criar um município neutro do Rio de Janeiro e eu vou transformar a regência, que era trina, em regência una. E na verdade é como se você meio que ali agradasse gregos e troianos, né? Porque você descentraliza de um lado, mas quando você pega uma regência que ela é trina e transforma em una, você dá uma certa centralizada ali na divisão do poder. E aí, por incrível que pareça, você vai ter uma eleição, certo? Essa eleição terá a participação dos elementos ativos que podem votar no Brasil, ou seja, muito menos de 0,5% da população, teoricamente falando, vai votar de fato. E você vai ter a subida ao governo, então, da regência una do Padre Feijó, que já era uma figura importante para a gente desde ali do período da regência trina permanente. E aí, quando a gente olhar para a regência do Feijó, o que vai caracterizar muito fortemente ela para a gente é a quantidade de revoltas regenciais que vão acontecer nesse período curto. Eu estou falando ali de 9 anos de regência e a gente está falando só naquele momento de pelo menos 5 grandes revoltas rolando aqui. Nem todas vão acontecer durante o início do período do governo do Feijó, nem todas vão acabar durante o período do Feijó, mas eu vou colocar todas elas aqui nesse momento do vídeo, porque ela vai ser importante para a gente entender ali o final desse período regencial. E aí quais são essas revoltas, tá? E aí depois, com calma, a gente faz um vídeo só sobre elas, para que esse vídeo não fique longo demais e não se transforme em algo muito enfadonho para vocês. E aí vamos lá. Eu tenho a cabanagem no Grão-Pará, eu tenho a balaiada no Maranhão, eu tenho a sabinada na Bahia, em Salvador, eu tenho a revolta dos malês em Salvador, eu tenho a farroupilha no sul do país, certo? E aí, vamos lá. Para você em prova, tá? De uma maneira geral, o que interessa pra gente? Identificar mais ou menos a ideia de a que classes sociais essas revoltas correspondem. Porque elas vão ser importantes para uma coisa interessante que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá. A cabanagem, certo? Que recebe o seu nome, porque ela vai ser feita ali por habitantes de cabanas, certo? Chamados cabanos. E a balaiada, que vai ser formada ali por elementos que faziam balaios, construíam balaios, são revoltas regenciais de caráter muito popular, certo? Que buscam classicamente uma ideia de uma melhor condição de vida. A sabinada, ela é uma revolta que ela está muito ligada e tem seu nome ao seu líder, Sabino, certo? E ela está mais ligada ali, num primeiro momento, à lógica de uma classe média de Salvador, beleza? Embora a sabinada tenha uma coisa interessante, ela prometia a alforria, beleza? Aos escravos brasileiros, os africanos não, que pegassem armas pela revolta, o que vai deixar a elite latifundiária de Salvador meio chateada com a revolta. E mais importante do que isso, ela se dizia ali separatista até a maioridade de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II se tornasse maior de idade, Salvador retornaria então a pertencer ao território nacional. A revolta dos malês é uma que é fundamental pra gente. A revolta dos malês é um grande levante de escravos malês. E o que são escravos malês, então? Escravos malês são escravos islâmicos que você tinha aqui. O que te prova, por exemplo, a quantidade que você tem de africanos que se converteram ao islamismo ao longo ali da expansão islâmica desde o século VII, beleza? E aí, o que acontece? Essas 4 revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada e malês, não são revoltas de elite. Logo, a repressão às 4 é extremamente violenta, certo? Um plus. Eu também tenho uma revolta escrava acontecendo em Pati do Alferes, aqui no Rio de Janeiro, em 1838. A revolta do Manuel do Congo, que também vai ser reprimida, certo? Mas ela não entra nesses grandes movimentos das revoltas regenciais. Inclusive, até muito pouco tempo,
Nem malês entravam, para você ver a nossa história assim bem silenciando a questão dos movimentos negros, né? A gente tem ali muito aquela ideia, durante muito tempo aquela ideia vendida, de que a própria abolição da escravidão ela tinha sido feita como sendo uma coisa dada, desqualificando a revolta de todos aqueles que lutaram a favor dela. Como sendo uma questão muito ali de aquilo que eu tenho é um direito que eu não conquistei, me deram por ele. Bem, vamos lá. Mas eu falei para vocês que tinha uma quinta revolta, que era a tal da Farroupilha. A Farroupilha ela é importante pra gente por dois motivos básicos. Primeiro, porque ela é a sua revolta mais longa da história do Brasil. Ela começou ali em 1835 e ela vai até 1845, ou seja, 5 anos após o início do Segundo Reinado. E a revolta dos farrapos, ou Farroupilha, e o termo Farroupilha vinha muito porque era uma questão pejorativa, ela é uma revolta de elite. Ela é uma revolta composta por estancieiros, por grandes produtores de charque no Rio Grande do Sul, contrários à política ali de taxas alfandegárias dessa carne seca, desse charque, desculpa. E aí, por que ela é importante pra gente? Porque ela, obviamente, não vai acabar com repressão violenta, certo? A Farroupilha, ela vai terminar em 1845 a partir de um acordo. E aí, vamos lá. O Feijó, ele tá vivendo, então, essas revoltas rolando, certo? E essas revoltas rolando, e aí, de alguma forma, colocando em risco a integração territorial brasileira, beleza? Algumas delas defendiam ali esse papo. Por exemplo, o Rio Grande do Sul com os farrapos quer se separar. O Rio Grande do Sul quer uma revolta separatista. E aí, então, oficialmente falando, o Feijó, em 1837, sai da regência alegando problemas de saúde. Embora, teoricamente falando, na prática mesmo, a gente argumente que ele sai, tudo bem, pelos problemas de saúde, mas devido à grande pressão política que ele está sofrendo, então, por conta da sua regência. Indica, e depois acaba sendo eleito, então, o Araújo Lima. Só que o Araújo Lima, ele vem com uma lógica mais conservadora. E aí, na sua fase do regresso conservador, da regência do Araújo Lima, a gente tem algumas medidas importantes aqui. A gente tem a criação do IHGB, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A gente tem a criação do Colégio Pedro II. Mas, principalmente, em 1840, a gente tem a chamada Lei Interpretativa do Ato Adicional, que nada mais é do que a tentativa da regência de desfazer todo o caráter descentralizador de até então. Bem, nessa fase, então, os nossos exaltados, eu vou chamar de liberais agora, começam a ficar com medo de uma perda de poder, de uma perda de medidas. E aí, começam a usar como desculpa, certo? A ideia desse número de revoltas que você teve e principalmente da continuidade da Farroupilha como a ideia da defesa, da justificativa de que é necessário que a gente antecipe a maioridade de Dom Pedro II, pois ele seria uma figura central, uma figura respeitável ali na questão do Brasil como um todo e que seria capaz, inclusive, de garantir a manutenção do território brasileiro. E aí começa então uma grande campanha, o chamado Clube da Maioridade, que faz uma campanha então para que você antecipe essa maioridade e que Dom Pedro II assuma o governo. E aí vamos lá, a ideia é perfeita, porque quem teoricamente vai se colocar contrário ao imperador, por exemplo, se o imperador quiser assumir o governo? E aí, muito por conta disso, em 1840, então, certo? Você vai, de fato, legalmente, antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II, então, assumirá o governo aos 14 anos. E adivinha quem ele vai chamar para compor o seu gabinete? Os liberais. Por isso que, na verdade, a gente chama esta subida de Dom Pedro II ao trono do Brasil em 1840 de golpe da maioridade. E foi tão golpe que até o livro aqui resolveu golpear-se e cair ao chão. Beleza? E aí começamos então o Segundo Reinado, um período extremamente longo da história do Brasil que nós temos aí no canal em 3 vídeos para você. Beleza? Um beijo, espero que tenha gostado, curta, compartilhe, se inscreva e até um próximo vídeo. Bye, bye.